Fala pessoal, hoje eu vou dar as minhas impressões da peça de teatro Hamlet cancelado. Esse monólogo que já é consolidado, né, foi escrito por Flávio Tonetti e dirigido e estrelado por Vinícius Piedade. E eu tive a oportunidade, a honra de assistir esse monólogo no Sesc de Ribeirão Preto. Foi em maio desse ano. Recente. A obra narra a história de um figurante que está inconformadíssimo com o cancelamento do que seria a maior montagem de Hamlet da cidade. Então, inconformado, o que ele resolve fazer? Encenar sozinho Hamlet. E aí que a coisa fica interessante, né? Porque o que ele faz? Ele utiliza dos recursos épicos, eu já falei, né, o que é teatro épico, eu expliquei alguns dos recursos que ele possui em outro vídeo, então se quiser dar uma conferida lá, mas ele utiliza de alguns desses recursos para fazer a montagem acontecer. Nossa, gente, genial. Então o ator, ele utiliza muito da sua voz para projetar ela bem, sabe? Deixa aquela voz bem teatralizada mesmo. Ele utiliza muito dos seus corpos. Dá para notar que ele tem uma partitura muito, mas muito bem definida do corpo, entendeu? Tanto que, tipo assim, até nas articulações que a gente, tipo, menos nota, né? Que é os dedos. A gente vê que tem uma articulação. Ele tem um negócio, uma parada, gente, muito genial com o corpo, sabe? Bem desenvolto. Eu fico imaginando qual que é o treinamento, né, que ele tem ali pra ter aquela performance toda no palco. Vamos agora para alguns recursos épicos que a peça traz consigo. Primeiro deles, a sonorização. Sim, o que acontece? Muitas das vezes tinha umas quebras em questão de áudio. Beleza, tá falando lá e ele falava, solta aquele áudio. Aí era áudio de alguém da família dele, era áudio de pessoas que iam participar da peça com ele, sabe? Então sempre quebrava ali e depois voltava, né, pra ele narrando. Outra coisa também muito legal de épico ali, o cenário. Então, tipo assim, não era aquela coisa construída, né? Tipo, aqui é o tal lugar, aqui é aquilo. Não. Então, tipo, a narração dele, né, nos levava para o lugar que ele queria direcionar, entende? E o palco era bem assim, minimalista, tinha lá uma mesa com frutas, e essas frutas aí já entra com outro recurso épico, né? Ele usou essas frutas como se fossem personagens, então cada fruta era um personagem, digamos assim. A luz também dialogou muito com a narrativa, principalmente quando ele falava determinadas coisas, sabe? Da dramaturgia, aí vinha uma luz diferente que cortava, sabe? Era muito legal, de verdade. Tipo, foi bem desenhadinho mesmo, sabe? Porque tinha coisas muito específicas que aconteciam. A mudança também de cor. Agora, de fato, como é que é a peça em si, né? Ela é muito uma metalinguagem, porque o que acontece? É o figurante ali, né, o ator interpretando o figurante que está frustrado, e aí o figurante, ele vai interpretar todos os personagens, todos não, né, tipo, os personagens principais ali da peça Hamlet. Então, tipo, ele fala, então o diretor queria que fosse assim, aí ele vai lá e interpreta, não sei o que, o texto tal, aí ele volta, mas aí o diretor queria que entrasse a luz tal, e o diretor queria que nessa parte todo mundo cantasse. Aí, sabe, ele vai dando, né, as rúbricas também como texto para a plateia entender como é que o diretor queria que essa peça fosse montada, né? E sempre ele reforçava a melhor montagem de Hamlet da cidade. E isso tudo, gente, querendo ou não, ele tava ali dizendo, isso aqui é teatro, entendeu? É teatro, eu tô fazendo desse jeito, essas foram as escolhas que o diretor, né, queria, e eu tô fazendo as minhas escolhas com base nessas escolhas. Então, tipo assim, é muito aquela questão do duplo distanciamento, entendeu? Porque você já tá sabendo que aquilo é teatro. E você já sabe que aquilo é teatro e que está sendo construído através do teatro, entende? Tipo, é meio complexo mesmo, mas é um duplo distanciamento. Porque você fica, nossa, realmente, tô vendo uma peça de teatro de uma peça de teatro que seria, né, montada. Louco, né? E assim a peça foi se construindo. Ele, né, mostrava ali a atuação dos personagens, mas aí depois ele vinha, trazia a rúbrica do diretor, mostrava como é que ia ser a luz, né, que o diretor queria, trazia alguns áudios, mas aí eram áudios já do próprio figurante, né, da visão dele, porque ele tinha contado para a família, né, que ele ia fazer a peça Hamlet. Depois trouxe personagens de algumas pessoas que formaram, né, a ficha técnica dessa peça, até, né, ser cancelada. E às vezes também ele tecia comentários do que estava acontecendo ali, do que ele achava, pensava, jogava algumas coisas para a plateia, então às vezes ele conversava diretamente com a plateia, sabe? Claro que ele sabia que aquele era um teatro, então ele estava conversando com todo mundo, mas tinha diálogos que era assim, direto mesmo, entendeu?
Teve um momento que ele puxou a participação do público, né, para um ato lá que eu não vou falar agora porque senão vai ser spoiler. Mas assim, gente, é muito boa a peça, de verdade. Eu recomendo muito vocês assistirem, porque é um trabalho, assim, fenomenal do ator, sabe? Tanto de corpo quanto de voz, todos os signos ali utilizados para compor, né, a cena, compor a peça como um todo, formar, né, a proposta de encenação, assim, são excepcionais. Eu posso dizer que essa peça é uma aula assim completa de teatro épico, porque ele tem distanciamento, tem como você pode montar uma peça, né, com uma pessoa só, gente. Sendo que a peça tem várias, né, personagens, você monta com uma pessoa. Ai, que legal, sabe? Como brincar, né, com a luz, com o som, entende? A respeito de representar as coisas com o cenário, os figurinos, a maquiagem, sabe? Tipo, pegar o público e trazer ele, né, como testemunha de tudo que tá acontecendo. E assim, é tudo coisas que enriquecem ainda mais sua obra. Claro, desde que essas coisas, esses signos estejam atrelados ao que você quer, né, passar para o público, ao seu objetivo maior. E é por isso que depois eu também vou fazer um vídeo sobre isso, sobre signos teatrais e proposta de encenação, porque é muito importante para se construir uma peça. É importante dizer que a narração dele vinha com ações. Então, tipo, né, ele tava ali contando, mas ele tava pegando algum objeto, mexendo nesse objeto, representando mesmo, né? Porque o teatro épico é isso, é representar. Não precisa de ser aquilo de fato, bonitinho, certinho. Igual, vou dar um exemplo mais clássico ali. As frutas. Não tinha a pessoa, né, o personagem, mas tinha a fruta. Então, quando ele ia, né, quando o personagem tinha que morrer lá e tudo mais, ele, pá, entendeu? Com a fruta e tal. E não tinha desperdício, tá, gente? Ele comia depois. Então, isso é muito legal de se dizer. Não era aquela coisa que ele desperdiçava, ele fazia bonitinho. Ele até comia em cena, isso era muito legal de se ver. Olha que coisa boa, gente. É tantos recursos que você fica, tipo assim, maravilhado. E a peça, assim, trazia muitas críticas, porque, tipo, por mais que a história é antiga, os comentários que ele, né, trazia, vinha, né, com uma roupagem atual do que está acontecendo, né, no momento, uma coisa mais contemporânea, né, que você, assim, vendo, você saca do que ele tá dizendo, entendeu? Você saca na hora, fala, eu sei o que ele quer dizer aí, muito legal. Se você gostou desse conteúdo, galera, curte aí, comenta se você já viu a peça, se tá a fim de ver, pra gente, né, ter aquele diálogo maravilhoso que vocês sabem que eu amo. Compartilhe com o pessoal pra saber mais, né, a respeito de teatro épico, da peça Hamlet cancelado, ver, né, essa linkagem que eu fiz, que eu achei, assim, fenomenal. Se inscreve no canal, né, galera, porque, assim, tô postando vídeo todo dia, então, né, não vamos perder, poxa. E é isso, ó, um beijo, fui!